Não é fácil vir apresentar o tema da predestinação, tratando dos urbanos e as religiões afro-brasileiras, porque se as religiões afro-brasileiras muitas vezes as pessoas têm alguma ideia em relação aos urbanos, que é os urbanos, as pessoas não é mais difícil terem uma percepção. Por isso, antes de apresentar a questão da predestinação, é preciso fazer uma apresentação de contexto. De facto, o título surgiu-me facilmente por ser pareceu bastante provocatório em relação ao conceito de predestinação, aquela ideia das coisas que já estão predestinadas a acontecer e que são inalteráveis, e então o que não se altera pode ser alterado, porque temos que pensar isto no contexto iorubá. Ora, quem são os iorubá? É a primeira pergunta assim mais pertinente. O que quer dizer iorubá, para já? O que quer dizer iorubá já é um problema para sairmos daqui tão cedo. Porque a palavra vem de arriba, dos alçados, dos âmbitos do norte, e poderia querer dizer, parece, os que são de outra religião. Seria uma coisa assim muito... Pronto. Os pagãos, uma coisa assim dentro desse conceito. Os iorubá ficam, mais ou menos, ocupam o que é hoje a Nigéria, pelo menos de meio para baixo, parte do Togo e parte da República do Benin, sendo que o resto da República do Benin pertence ao grande grupo de Bé, são os Euefon. Portanto, tudo palavras que nós usamos no dia-a-dia em português, não é? São constituídos por diferentes povos que ocupam diferentes espaços geográficos dentro daquela área falada da Nigéria do Benin. São os povos Oyo, são o nome dos povos, o nome das cidades, dos lugares, Oyo, Ijebu, Ijexá, Ondo, Ilori, enfim, diferentes povos. A capital do Império é Oyo, tanto que inicialmente o Império chamava-se Oyo Yorubá, e o conceito de Yorubá era aplicado apenas ao de Oyo, a antiga capital do Império Yorubá, que iria cair em 1830 por ação do Califado de Ilori, do Califado de Sokoto e Emirado de Ilori. Ileifé, que quer dizer Casa do Amor, Casa da Vida, Casa do Amor, era a capital religiosa, portanto, Oyo a capital política e Ileifé a capital religiosa. Ora, este povo Yorubá, não podemos entender, embora muitas vezes seja apresentado a religião Yorubá, esse conceito é muito macrosistémico, porque na verdade existe uma pluralidade de localismos, de experiências locais, de diferentes ordenações da própria religião, em que os povos se vão encontrando, vão se mesclando, um processo híbrido, saúde, e é um exercício continuado de inventar, podemos chamar aquela ideia clássica do Otmão, de inventar tradição. Ora, para o que nos interessa propriamente, para pensarmos esta religião Yorubá, é preciso entender que a partir do século XIV, mas mais propriamente do XV, se dá a expansão de Oyo. Depois de Oyo ter sido, não se sabe muito bem quando, fundada, dá-se a sua consolidação entre o século XII e o século XV, XIV, XV mais ou menos. Depois começa a sua expansão, agora muito à custa do facto de ter sido importado do norte o uso do cavalo nas batalhas. A introdução do cavalo trouxe a possibilidade da expansão. Tanto que ainda hoje a bandeira da Nigéria contém o símbolo do cavalo como referência a Oyo. Até à colonização britânica, que começa essencialmente no século XVIII e que vai trazer uma série de transformações à religião. Portanto, as transformações históricas são aquilo que nos leva a compreender o que é a religião Yorubá hoje propriamente dita. A partir do século XIV começa a Oyo a sentir a presença do Islão vindo do norte, nomeadamente ao Sá, que vai trazendo o seu pensamento próprio, todos os seus padrões de pensamento religioso, muito um Islão que se encontrou já com tradições locais e que tem um sentido mais de um Islão místico africano do que um Islão muito doutrinado.
binário, muito dogmaticamente constituído. É um Islão muito africano. Aliás, a África está cheia de muitos islões, não é? Muitas vezes se encontram os líderes religiosos em África a rezar num árabe que não é bem árabe, não é? Já é muito misturado, mas o que interessa é o conceito de eficácia dentro do nosso contexto, deste contexto africano. Ora, a presença do Islão traz os padrões de pensamento, nomeadamente um que é fundamental para todo este processo, que é a ideia de ser supremo, normalmente trazido por Deus, mas... Estamos a fazer para ver. E o cristianismo, a presença do cristianismo também traz, com as missões cristãs, traz conceitos de Deus, que já se encontram com conceitos presentes no Islão, como hierarquia, a divindade, uma série de outros pensamentos. E este período que dá ao título, dá referência à obra do G.D.I. Hill, que saiu em 2000, que ele fala, este livro chama-se The Making of the Yoruba, mas ele usa muito o conceito de religious encounters, os encontros religiosos, como é que os Yoruba emergem destes encontros religiosos entre o Islão, o cristianismo e as questões locais. O processo fundamental de constituição final, entre aspas, da identidade Yoruba, dá-se pelo renascimento chamado lagusiano da cidade de Lagos, sul da Nigéria, século XIX, numa altura em que estão a regressar muitos escravos do Brasil, de Cuba, da Serra Leoa, de vários espaços onde foram levados escravos de origem Yoruba e que no seu contexto de diáspora, no facto de onde estiveram, Brasil, Cuba, etc., constituíram naturalmente a sua identidade, negociando com a realidade local, com a realidade social, económica e política local, e trouxeram essa experiência de pensar o eu fora do seu contexto, portanto, trouxeram essa experiência de volta à África e no confronto com o Islão, mas acima de tudo já no confronto com o cristianismo, porque existe um verso de Yoruba que diz: o Islão é tão antigo como a vida, e fato, é um sistema religioso que vamos falar, é tão antigo como a vida, o cristianismo só chegou à tarde. Só chegou após o meio-dia, é assim que se diz, porque esta percepção de que o Islão já lá está há muito tempo percebe-se como se sempre lá tivesse estado. Portanto, neste confronto, acima de tudo, já com o cristianismo, com a colonização britânica, com uma entidade europeia branca, que emerge este espírito de renascimento que ao contrário daquilo que se preconizava com o objetivo da colonização e de muitas missões, que era fazer dos Yoruba um povo cristão no coração de África, este processo deu origem à formação de um espírito nacionalista Yoruba, de valorização do que é africano, dos trajes, da comida e da religião. A religião, o conceito de religião tradicional emerge precisamente aqui. São duas citações que me parecem particularmente importantes para entendermos tudo isto que eu estava aqui a transmitir. It follows from this that for a realistic study of Yoruba religion in practice, we should take the local cult complex rather than a supposed Yoruba-wide pantheon. Portanto, a ideia de panteão, que é trazida também pela presença britânica e depois por um autor que agora esqueci, Leo Frobenius, ele escreve um livro sobre os Yoruba e diz: espera aí que isto aqui, este povo Yoruba, que se chama assim próprio Yoruba, isto deve ser um povo perdido da Grécia. Tem tantas divindades, estão organizadas já sob a alçada de um ser supremo, isto deve ser um povo perdido da Grécia. É aí que a ideia de panteão se implementa fortemente. Mas eleição curiosa, que é um investigador, um Yoruba nativo e investigador, e curiosamente é um padre católico, escreve: The fact of historical heterogeneity rather than a homogeneity led the various Yoruba dialect groups to see themselves as separated entities rather than as a nation. If they were historically heterogeneous, could they be religious homogeneous? Esta é uma pergunta fundamental, porque no pensamento, na maior parte dos investigadores, dos estudiosos sobre a religião Yoruba, quem faz referência à religião Yoruba, há sempre uma ideia de uma homogeneidade perfeita
que a religião Yorubá é linear, unívoca, quando na verdade é toda ela feita de dinâmicas internas. Ok. Chegamos à predestinação, que era o que interessa. Isto foi uma introdução de contexto, porque é sempre preciso para saber o que é que estamos a falar. Ora, para pensarmos na predestinação entre os Yorubá, começo já por dizer que isto é um problema altamente complexo, porque estamos a pensar um povo africano à luz de um conceito que não lhe é próprio, que é o conceito de predestinação. É um conceito que lhe chega com aquele islão místico e, acima de tudo, com o cristianismo. Portanto, resulta deste processo de interreligiosidade, estes religious encounters que o Pedro fala, este encontro entre diferentes realidades religiosas. Não é um tema dogmaticamente fechado. Lá está a questão do o que não se altera pode ser alterado, porque não há um dogma. Se o povo Yorubá não é um povo, mas um conjunto de povos com diferentes realidades religiosas, porque temos que ver, quando digo realidades religiosas, porque aquele povo, aqueles os Oiós, os Ebu, etc., aqueles pequenos, não se deve dizer tribos, não quer dizer tribos, porque o conceito de tribo é importado das tribos de Israel para a África. É etnia, não será? Sim, talvez etnias ou agrupamentos culturais, porque eles organizavam-se muito em cidades com o sistema político, com o sistema judicial, com um sistema social muito bem estratificado, com os tribunais. Quando chegou a colonização já havia isto tudo. Tribunais, a presença de uma classe social de artistas. Foi uma grande surpresa para a presença britânica chegar lá e estar à espera de encontrar um grupo de africanos com os paus de não correr atrás uns dos outros e mal tapados, digamos assim, e eles tinham cidades todas bem organizadas, tanto que muitas vezes se refere aos Yorubá como um povo feito de cidades-estado, porque o conceito, neste caso, aplica-se perfeitamente. Ora, daí que existir uma série de identidades locais, não poderia haver um dogma universal, digamos assim, para todo o povo Yorubá. Mas, partindo do princípio que há uma ideia de predestinação, que há uma ideia de destino, que resulta da presença do Islão e do cristianismo, ele é revelado pelo oráculo de Ifá. Ok. Ifá, que falei há minutos, é tão antigo como a vida. Na verdade, o sistema de Ifá, que é hoje entendido, por exemplo, no Brasil e em muitos lugares da diáspora, como a religião Yorubá por excelência, como a religião Yorubá per se, não é? Como é a própria religião Yorubá, na verdade é o produto religioso mais recente que existe no contexto em questão. Porque o sistema de Ifá, ele resulta do Sandwriting das romances dos Alçá, dos islâmicos do Norte, com todas as suas categorias de pensamento, agora adaptadas à realidade Yorubá, agregando todos os orixá, todas as divindades, agregando-as todas debaixo daquele guarda-chuva que é o Ser Supremo, que foi também uma transformação histórica, um produto de um contexto da presença islâmica e da colonização. Portanto, esta religião, que é este sistema religioso Yorubá, que é o sistema de Ifá, é onde existe a questão da predestinação. Isto é importante estar a referir porque temos que, parece entender que fora do sistema de Ifá, que existe muita religiosidade de Yorubá, e mais antiga, não existe esta questão da predestinação. Portanto, é o sistema, o oráculo de Ifá, o sistema da divinação de Ifá, que revela o destino da pessoa, o Ipim, é o termo para Ipim, liga-se à noção de pessoa, a uma noção filosófica e antropológica de sujeito, de pessoa, sendo que o Uri, a cabeça, é o órgão central da identidade humana. É o Uri que interessa. O resto é essencialmente adjacente. É a cabeça que é a vasilha da identidade do destino. A cabeça tem a cabeça interna e externa. A cabeça externa é a massa, portanto é o crânio. A interna é onde está de facto contido o destino. O destino e a identidade do sujeito. É por dentro, que é também uma espécie de divindade particular, que está dentro da cabeça, que contém esse uri verdadeiro, que contém a identidade. Ora, há dois tipos de uri. Um uri bom, que é o uri rarê,
em Urimau, o Uribo. Isto é muito importante pensar no Uri bom e no Uri mau, porque o Uri bom é o Uri que contém um bom destino, que a pessoa tem um destino favorável, de sucesso. O Uri mau é o Uri que traz à pessoa má sorte e uma vida de infortúnios. Uri é uma espécie de divindade pessoal, podemos entender até como decalcado do conceito de anjo da guarda. O grande debate teológico, antes de ir para o grande debate teológico, queria só falar, peço desculpa, de uma questão. Uri, mesmo que eu venha a referir isto mais à frente, não importa referir agora. O Uri, que é essa identidade individual, tem muitas leituras da forma como ele nos surge. Eu penso que já iremos ver outra vez isso. O Uri pode ser atribuído pelo Ser Supremo antes, é sempre antes da pessoa nascer que recebe o seu destino. No Orum, que é o mundo do outro, eu não vou dizer nem o céu, nem paraíso, é o mundo do outro, porque há tradições que dizem que é lá no céu, outras dizem que é o interior da terra. Portanto, isto também não é linear. No ritual que acontece antes da pessoa nascer, de um do outro, a pessoa recebe o seu destino. Recebe-o em pé, recebe-o de joelhos, há várias leituras, recebe-o ou é imposto, ou ainda existe outra tradição, por isso é que isto nada disto é linear, em que a pessoa escolhe o seu Uri, não diante do Ser Supremo, mas diante do Orixá lá, o grande Orixá, a grande divindade, que se quer, digamos assim, o Ser Supremo antes de existir o Ser Supremo, digamos assim, porque é a grande divindade de fé, a cidade de fé que vimos que era a Terra Santa. Pronto, ele que é quem molda os uris, quem faz os uris, é a divindade responsável por fazer os uris, as cabeças, ele tem moldaria, na tradição iorubá, tem moldaria onde ele molda as cabeças, e é lá que o sujeito nesta tradição vai buscar a sua cabeça. Ele olha, está vários uris em exposição, escolhe um sem saber se aquilo é bom ou mau. Só depois, quando passa pelo rio de esquecimento, com o nascimento, etc., o oráculo é que lhe vai revelar se aquele uri que ele escolheu era bom ou era mau. Ora, isto leva-nos então ao grande debate teológico. O destino, lá está, o que não se altera pode ser alterado, é um facto selado ou é possível negociar o nosso destino, alterá-lo através de ritos específicos? Outro debate então é posto ao sujeito que é escolhido antes de nascer. Isto resume todo o grande debate teológico, assim, lá do senso da questão da predestinação. Ele é ou não selado? Existem duas leituras que eu considero uma mais conservadora e uma mais liberal. A mais conservadora, muito ligada ao sistema de Ifá, devido ao islamístico e ao cristianismo. Um parênteses, isto é tanta coisa, fazer aqui um pequeno parênteses. O sistema de Ifá é tão dinâmico que hoje existem igrejas de Ifá onde os versos sagrados de Ifá, os Shei Ifá, que são os versos sagrados, foram recompilados numa Bíblia. Pegaram vários sacerdotes de Ifá, pegaram na Bíblia, olharam a estrutura e vamos fazer caber aqui os nossos versos sagrados para criar uma igreja de Ifá. Portanto, isto é muito dinâmico. E é neste contexto que nasce a questão deste debate da predestinação. Portanto, a visão mais conservadora ligada a Ifá, e um autor que é Wande Abimbola, que é o grande autor sobre o sistema de Ifá e a identidade de Iorubá, que é o sumo sacerdote do sistema de Ifá em todo o mundo, e é professor no estado de Boston e já deu aulas em outras universidades, incluindo Harvard também. Portanto, dentro deste quadro de Ifá, é entendido que o destino não tem qualquer possibilidade de ser alterado. Ele é fechado. A pessoa ou o recebeu ou foi atribuído, isso já varia, mas aquilo é o seu destino. Pode haver pequenas alterações no caminho, mas a pessoa tem um destino já selado. Fora do quadro de Ifá, fora deste quadro que nós estamos de Ifá, onde opera toda a religiosidade das divindades localmente cultuadas, onde existem cultos ancestrais, etc. Portanto, fora deste quadro, que vem sendo cada vez mais reduzido, porque o sistema de Ifá vem agregando tudo, existe uma leitura que é
mais liberal, mais aberta, em que nós temos um destino mais ou menos traçado, assim, que é um quadro, é uma pintura inacabada, digamos assim, um quadro que ainda não foi acabado de pintar, e nós, com ritos, pode ele ser, o nosso filho pode ser alterado, manipulado, portanto, são rituais de apropriação do Uri que permitem potenciar os aspectos negativos e contornar os aspectos negativos. Potenciar os negativos, contornar os negativos. Isto tem que ser tudo muito rápido, não é? Ora, o ritual que é destinado ao Uri chama-se Bori. Vem de Bori, quer dizer alimentar, ou sacrificar, ou ofertar para a cabeça, Bori. Portanto, isto potencia os aspectos positivos do nosso Uri, de forma que então, nós temos um determinado objetivo na vida, as coisas podem não estar tão favoráveis, então faz-se uma oferenda, consulta-se o oráculo, faz-se uma oferenda para determinada divindade, ou diretamente ao Uri que contém a nossa identidade, de maneira que ele potencie a nossa vida. Um exemplo muito simples é, nós estamos destinados a encontrar ou a conseguir, por exemplo, um determinado emprego. Uma pessoa está destinada a ter um emprego numa firma nos Estados Unidos. Ora, a pessoa não tem nem condições financeiras para ir aos Estados Unidos, não faz ideia nem tem ideia de concorrer a nada, ou concretamente nos Estados Unidos, não faz qualquer ideia, mas irá a determinado momento da sua vida, vai encontrar uma pessoa, por acaso, não é por acaso, encontra aquela pessoa e aquela pessoa, num qualquer encontro casual, ou ligado à firma de trabalho, vai encontrar a pessoa, olha, gostei da tua apresentação, ou gostei do teu tema de trabalho, não queres ir para os Estados Unidos? É isto que o Uri faz. O Uri, enquanto divindade interna, ele ativa as nossas possibilidades, sendo o Uri bom. Ora, acontece que, muito recentemente, porque isto há sempre uma transformação, e como não há um bocado no escrito, com exceção daquela igreja de Ifá, tudo é mutável. Então tem surgido recentemente um debate de que forma é que o caráter do sujeito influencia ou condiciona o nosso sucesso ou insucesso. Este tem sido um grande debate em que não se tem chegado a muitas conclusões, mas há quem diga que o Iwapelé, quer dizer, o bom caráter em Urubá, que é um conceito importante, é fundamental, mais do que o nosso destino mais ou menos traçado, é o nosso caráter que determina o nosso sucesso ou insucesso. Esta é uma leitura ainda mais liberal, muito mais ligada à noção de contratos sociais e de possibilidades de interação com o outro. Eu penso que estou mais ou menos a cumprir o tempo. Sim. Ok. Vamos então para o candomblé. Assim também dá espaço para as perguntas. Ok. O candomblé, que durante muito tempo também foi chamado, é uma religião afro-brasileira, agora já há muitas questões em relação a isso, começa a chamar religião de matriz africana. Nasceu, é desenvolvida no Brasil, é resultado do processo do comércio de escravos, no terceiro ciclo, o último ciclo de escravatura, que é o chamado ciclo do Benin, portanto vai do século XVIII a XIX, é aquele período em que os escravos do Golfo do Benin, da Nigéria, Togo, etc., são levados para o Brasil, são organizados debaixo da égide, debaixo do controle da Igreja Católica, que os organiza mais ou menos por grupos étnicos. Não são reais esses agrupamentos porque eles são a partir do ponto de embarques e não da sua origem étnica real. Portanto, é esse o ponto de encontro, de embarque vai ser a cidade de Lagos, então vai-se supor que aquela maioria de ali há de ser de Lagos ou ali à volta. E essa organização da Igreja Católica que os separa os africanos por etnias, mas que não separou convenientemente, é que vai potenciar a fundação do candomblé. Porque estes escravos levados para o Brasil, muitos deles princesas, príncipes, reis, rainhas, sacerdotes, hão de organizar no Brasil ou reorganizar a sua identidade religiosa, debaixo de uma atmosfera, de um pano do catolicismo, em que as divindades eram escondidas debaixo dos nomes dos santos católicos. Portanto, havia uma correspondência direta, uma sincretização entre as divindades, os orixás
os Vodun e os Santos Católicos, até meados até inícios do século XX, que se dá toda a consolidação a partir de diferentes cultos locais que se encontram no Brasil e que num diálogo também político entre povos que muitas vezes estavam em guerra fazem emergir a sua identidade. O primeiro templo nasce em 1780, depois sai debaixo nos terrenos da Igreja da Barroquinha, até depois ir para outro lugar, que é hoje a Avenida Baixo da Gama, em 1830, exatamente o ano, não se sabe se é exatamente isto, mas o ano 1830, que consta como fundação do templo, é o ano exato em que cai o Império de Oió, como eu falei, às mãos do Califado de Sokoto e do Emirado de Dori, do movimento de Jihad na região, que toma e faz cair o Império de Oió. Então, a questão que eu falei da interritualidade entre diferentes povos, com o encontro das tradições ameríndias, dos índios, e com outros povos africanos, que já lá estariam, mas com menos influência, e elementos, aspectos do catolicismo. Ora, a predestinação do candomblé. A predestinação do candomblé, que não é tema muito fácil de abordar, não é um tema tão presente até há poucos anos, resulta do pensamento iorubá da época do tráfico de escravos, mais a reafricanização, que é um processo que começa a ocorrer no Brasil nos anos 70, quando o Brasil faz uma parceria com a Nigéria, um protocolo comercial, mas que contém também trâmites ligados a trâmites educacionais, que faz chegar ao Brasil muitos estudantes nigerianos e que começam a trazer algum pensamento iorubá da época, mas que no Brasil era entendido como se o pensamento iorubá fosse o mesmo há 200, 300 anos. Não havia e ainda hoje não há consciência de transformação por parte das universidades, não dos investigadores, mas por parte dos praticantes da religião, dos fãs do candomblé, não há uma consciência da transformação histórica da religião iorubá. E este processo de africanização é um processo que visa retirar os elementos católicos do candomblé e uma volta às origens ideológicas, míticas de uma África pura que não existe, não é? Mas é um conceito cheio de nostalgias e de utopias e de sonhos. Ora, no candomblé, o Uri também é a vazia de identidade, onde está contido o destino. A diferença entre os Yorubá e no candomblé surge no Buri, no ritual de alimentação do Uri, no ritual de propiciação do Uri. Enquanto no espaço Yorubá, essencialmente, o ritual de propiciação do Uri destina-se exclusivamente ao Uri enquanto divindade, identidade pessoal. No candomblé tem uma série de utilizações, uma pluralidade utilitária. Acalma a cabeça, no caso de pessoas muito nervosas, com problemas de stress, etc. É uma etapa iniciática, porque o candomblé é uma religião iniciática, sem iniciação não se é do candomblé. Portanto, a primeira etapa de iniciação ao candomblé é o Buri. E depois alimenta este Uri nu, esta cabeça mística do interior, que é o símbolo da identidade do destino, liga o sujeito ao Orixalá, a divindade que molda os Uris e que, segundo algumas tradições, também influi com o seu hálito a vida nos sujeitos que são moldados do barro de Nanã, uma divindade feminina. Liga o sujeito ao seu Orixá individualizado, porque com as transformações da religião no Brasil, a pessoa passou a estar ligada, cada pessoa a um orixá. Em África não acontece isso, embora não acontece isso porque o que se sobrepõe é a divindade da cidade ou da família, não a da pessoa. No candomblé não, sobrepõe-se a divindade da pessoa. A pessoa, desde que nasce, está consagrada, ainda no outro mundo está consagrada a uma divindade. O seu origem pertence a uma divindade. Portanto, o Uri cria a sua orixá, liga o sujeito a Iemanjá, que é uma divindade muito conhecida, que é Yauri, quer dizer, a mãe das cabeças, portanto, se Oxalá é o pai, Iemanjá é a mãe, liga o sujeito a Nanã como dona da massa encefálica. Eu tentei pôr aqui isto, usar a nossa grafia, porque usar a grafia urbana seria sempre muito mais complicado, portanto tentei aportuguesar
Queria deixar agora um bocadinho de espaço também para as perguntas. Acho que cumpri o tempo estipulado.